A boneca do Jatobá velho. Eu nunca fui de acreditar em coisa sobrenatural. Cresci ouvindo causos, sim. Minha avó adorava contar histórias de assombração antes de dormir. Aquelas bem detalhadas, com direito a nome, data e lugar certo. Mas para mim, era só coisa de velho. Coisas de quem tinha tempo demais para inventar medo. Até que no ano de 2008, eu descobri que não, nem tudo tem explicação. Eu tinha 10 anos. Passava as férias no sítio do meu tio, lá no interior de Goiás. Sabe aquele tipo de lugar que o mapa esqueceu? O vizinho mais próximo ficava a uns 3 quilômetros. A energia vivia caindo no meio da tarde. E o telefone de fio... Bem, o telefone era enfeite. Quando chovia forte, a linha chiava mais que falava. Meu tio sempre dizia: "Menina, não vai além do curral. A mata é fechada e tem coisa ali que é melhor não mexer." Eu, moleca que era, achava que ele estava querendo me assustar, que era só um jeito de me manter por perto, longe de encrenca. Até que um dia, resolvi desobedecer, sabe como a criança, né? Foi no final da tarde, o sol já estava fraco, quase se escondendo atrás da serra. Aquele amarelo, pesado, que pinta tudo de dourado e depois some de repente. Eu estava brincando de caçar passarinho com um estilingue de galho seco, andando sem pressa. Quando cheguei perto de uma árvore que meu tio chamava de Jatobá velho, não era uma árvore qualquer. Era retorcida, com raiz grossa saindo da terra como veia inchada. Sombra escura até no meio do verão. E no pé dela tinha um montinho de terra, diferente do resto do chão. Não era formigueira, não era toca de tatu. Parecia que alguém tinha cavado e coberto de novo. Meio sem cuidado, sabe? Como quem estava com pressa ou com medo. Eu não pensei 2 vezes. Fui cavar com as mãos mesmo. A terra estava fofa, quase solta. O cheiro de úmido, de raiz antiga, de coisa que ficou muito tempo guardada. Em menos de 1 minuto, meus dedos tocaram em algo. Duro, mas com a textura de pano. Eu puxei, e era uma boneca. Não era uma boneca comum, sabe? Era de pano, caseira, feita à mão. Devia ter uns 30 centímetros, talvez menos. O vestido era de retalho vermelho, todo manchado de terra, com costura torta nas mangas. O cabelo feito de lã preta. Estava cheia de nó, preso com barbante seco. Mas o que me gelou foram os olhos. Botões pretos costurados com linha grossa, quase arame. Só que um deles estava meio solto, pendurado por 2 pontos, balançando no vento fraco da tarde. E parecia que estava me olhando. Na hora, eu me lembrei de uma história que minha avó contava. Ela dizia que boneca enterrada perto de árvore velha era oferenda para alguma coisa que não devia ser perturbada, que não era brinquedo, era recado. Eu devia ter enterrado de novo. Devia ter batido a terra, ido embora e nunca mais voltar ali. Mas eu fui moleca, teimosa, e fiz a pior escolha. Eu levei a boneca para casa, escondi debaixo da cama, empurrando profundo, cobrindo com um monte de roupa suja. Não sei por que não joguei fora. Talvez porque, no fundo, eu já sentia que aquilo não era para ter sido mexido. E que mexer, agora, era responsabilidade minha. Naquela noite, eu acordei de madrugada.
Não tinha barulho, nem grilo, nem vento. O silêncio era total. Aquele silêncio grosso, pesado, que parece que suga o ar do quarto. Mas eu sentia uma presença, algo me observando. Eu me lembro de ter olhado para o canto do quarto e a cortina estava aberta, a janela aberta. O tecido balançava devagar, mas eu tinha fechado antes de dormir, trancado a janela, puxado a cortina. Tenho certeza. Eu congelei na cama. Não conseguia gritar, não conseguia me mexer. Só conseguia ouvir meu coração batendo no meu ouvido. Rápido, descompassado. Como se quisesse sair do peito. Foi quando eu ouvi um barulho baixo, vindo debaixo da cama. Era um crique, crique, crique. Como se alguma coisa estivesse se arrastando. Um pano no piso frio, a madeira rangendo, algo se virando. Eu juntei coragem, segurei a respiração, me inclinei e olhei debaixo da cama. A boneca não estava mais onde eu tinha colocado. Ela estava do outro lado, virada de frente para mim. De bruços? Não, deitada de lado, mas o tronco virado, como se estivesse me esperando acordar. E o olho, que estava pendurado, agora estava reto, firme, como se alguém tivesse consertado. Naquela hora, eu perdi o controle, gritei. Foi um grito de quem vê o impossível e não tem defesa. Meu tio veio correndo, acendeu a luz, ligou o ventilador no máximo. Eu estava tremendo, apontando para debaixo da cama. Ele olhou e não viu nada. A boneca não estava mais ali. Meu tio achou que eu tive um pesadelo. Mandou eu tomar um chá de erva cidreira e dormir. Mas eu não consegui mais dormir. Fiquei acordado, com a luz acesa, até o sol raiar, até o galo cantar, até o medo cansar de mim. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Não foi de uma vez, foram aos poucos. Como a ferrugem que come o metal por dentro, sabe? Os móveis da cozinha pareciam trocados de lugar de manhã. A cadeira que ficava na mesa estava no canto. O garfo que eu deixei na pia estava em cima do fogão. As galinhas amanheciam soltas, mesmo com o poleiro fechado e o cadeado passado. Meu tio reclamava, xingava baixo. Dizia que era rato grande, que era vento, mas vento não destranca a corrente. E uma noite, minha tia acordou com a sensação de que alguém tinha sentado na cama. Ela disse que sentiu o colchão afundar, o peso concentrando num ponto só. E uma corrente de ar frio passando pelos tornozelos. Ela acendeu a luz, mas não havia ninguém. Só o lençol marcado, como se alguém tivesse acabado de levantar. Eu sabia. A boneca não tinha ido embora. Ela só estava em outro lugar, testando o terreno, aprendendo a casa. Eu não dormia direito. Pulava com barulho de rato. Evitava olhar para baixo da cama. Evitava ficar sozinha no quarto. Mas tinha que ficar. Era férias. Era o meu quarto. E o pior não era o medo. Era a dúvida. Será que eu tô ficando maluca? Será que é só estresse de criança longe dos pais? Mas criança não inventa peso pro colchão. Criança não inventa botão costurado de volta.
No último dia das férias, antes de ir embora, eu tomei uma decisão. Não ia pedir ajuda. Ia resolver do meu jeito. Peguei uma pá velha no galpão, cortei um pedaço de pano vermelho, igual o vestido da boneca. Dei uma roupa velha da minha tia. Fui sozinha até o Jatobá. O sol estava alto, mas a sombra da árvore estava fria. Cavei um buraco mais fundo. Não no mesmo lugar, mas perto da raiz principal. Deixei o pano lá dentro. Cobri com terra. Bati com a pá. Não rezei. Não falei nada. Apenas pensei, fica aí. Voltei para casa sem olhar para trás. Tomei um banho quente. Vesti uma roupa limpa. E dormi a primeira noite inteira. Quando voltei no ano seguinte, meu tio disse que as coisas estranhas tinham parado. As galinhas ficavam no poleiro, os móveis no lugar. A casa voltava a ser só casa. Mas eu sabia que não tinha acabado. Tinha só adormecido. Até hoje, eu não sei o que era aquela boneca. Se era brinquedo de alguma criança que morreu, se era objeto de reza, de promessa, de proteção mal feita, ou se era outra coisa. Algo que não tem nome, só presença. Só sei que nunca mais cavei buraco nenhum, nunca mais mexi em um monte de terra diferente. E que quando vejo uma boneca de pano velha, encostada em parede, esquecida em brechó, eu sinto um arrepio na espinha. Não é medo de fantasma, é respeito. Respeito de quem aprendeu que nem tudo o que está enterrado foi esquecido. Eu cresci, casei, tive meus filhos. Aprendi que o mundo não explica tudo e que tudo bem. Aprendi que o silêncio, às vezes, não é vazio, é aviso. E se você um dia encontrar alguma coisa enterrada no mato, meu conselho é: cubra de novo e vá embora. Finja que não viu, não pegue, não leve para casa, não tente entender, porque tem coisas que não foi feita para ser encontrada. Tem coisas que só tá esperando quem tem curiosidade demais e respeito de menos. Eu tive 10 anos, tive sorte, tive tempo, mas nem sempre a terra devolve o que a gente tira. Obrigada por ouvir até aqui. Se você já viveu algo assim, ou conhece alguém que viveu, deixa aqui nos comentários. Não por curiosidade, mas respeito, porque às vezes compartilhar é o único jeito de tirar o peso do peito e devolver para a terra o que é dela.